A magistratura é uma das carreiras jurídicas mais concorridas e almejadas pelos profissionais do direito. Quais são as condições exigidas para alcançá-la? Como é feita a preparação e escolha dos magistrados? Quais os desafios do início da carreira? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com dois novos juízes, Lucas Fonseca Silveira e Rafael Arrieiro Continentino. Eles concluíram o 12º curso de formação inicial de juízes de direitos substitutos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EJF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desde o dia 4 de dezembro, eles assumiram seus postos nas comarcas de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, e Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, no leste mineiro. Doutor Rafael, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Parabéns também aí pela conclusão do curso e sucesso na carreira, tá certo? E no terceiro bloco eu vou conversar com o juiz Lucas Fonseca Silveira, também no terceiro bloco, e em ambos os blocos eles farão indicação de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, eu vou iniciar então a nossa questão aqui. Doutor Rafael Continentino, me dá a primeira entrevista aqui no primeiro bloco, a respeito então dessas dificuldades. A magistratura é bastante almejada, é também uma das mais concorridas e difíceis do mundo jurídico aí. Como é que o senhor avalia esse desafio aí? O senhor passou da primeira vez? Primeiramente, eu queria dizer da minha satisfação aqui por essa entrevista, por esse bate-papo, e dizer que é uma honra, né, participar de um programa que esclarece um pouco essa questão da seara jurídica para os nossos telespectadores e parabéns também pela iniciativa, tá? Obrigado. Pois bem, o concurso da magistratura, ele é um concurso que exige muito dos candidatos, sabe? Ele primeiro, a necessidade do concurso está expressa na Constituição, né? E nos são exigidas várias fases do concurso. Então, a gente tem a primeira fase, são provas objetivas, de múltipla escolha. Depois, a gente sendo aprovado, a gente passa também agora por uma fase discursiva, inclusive com questões também para a gente fazer sentenças. E a terceira fase é a fase oral do concurso. Então, a gente tem a prova oral. Terminada essa prova oral, a gente toma posse, né? O concurso ele toma posse e a gente depois começa a exercer. É um concurso, como eu disse, é muito difícil, não é um concurso fácil, exige muita dedicação, exige muito esforço, exige muito estudo da gente. Avançado conhecimento jurídico e também um pouco de vocação, né? Exatamente. Além de nos exigir um conteúdo jurídico muito expressivo, a carreira da magistratura é uma verdadeira vocação. Isso aí foi bem como você disse, porque, primeiro, que ser juiz não é fácil. E a gente só consegue exercer bem a magistratura com amor e aquela coisa da vocação. Tem o ônus e o bônus, né? Na avaliação do senhor, esse tripé de formação do magistrado, o curso de Direito, depois o concurso e o curso na Escola Judicial, eles dão aí essas três fases, dão as condições necessárias para que o juiz enfrente sozinho esse desafio, às vezes numa comarca distante de um grande centro? Bom, Orion, essa parte do concurso, ela nos dá digamos, um conteúdo teórico muito bom. E as questões da magistratura também são questões muito práticas. Então, a gente vai adquirindo esse conhecimento prático praticamente no dia a dia. E, nesse ponto, é muito importante a escola judicial. Por quê? Porque a escola judicial ela está preocupada, sim, com o conteúdo teórico, só que o curso de formação inicial foca muito as questões práticas. Então, eu e os meus colegas estivemos, por exemplo, nas comarcas aqui ao redor de Belo Horizonte, Vespasiano, Santa Luzia, Nova Lima, exercendo atividades práticas. Isso para que a gente possa pegar mais uma bagagem e que para a gente assumir as comarcas da melhor forma possível, com a maior tranquilidade possível. Ou seja, o curso, então, tem esse objetivo de facilitar essa inserção já na atividade jurisdicional. Sim, até porque também, quando a gente entra para o curso de formação inicial, a gente já é juiz de direito.
porque a gente já foi empossado. Então, a gente já exerce a jurisdição em cooperação com as comarcas, com os juízes das comarcas próximas. Então, a gente pratica mesmo atividade jurisdicional durante o curso, e isso vai nos dando uma certa bagagem para que a gente possa assumir a comarca da forma mais tranquila possível. E fica capacitado para lidar com qualquer área do direito? Sim, principalmente nós que somos juízes de primeira instância, a gente assume uma comarca de vara única, né? Praticamente sozinhos, né? Então, são todas as matérias, salvo o direito do trabalho, que aí já é uma justiça especializada. Então, a gente lida com o direito civil, com o direito penal, com o direito administrativo, né? Então, é uma vara única. E neste ano teremos eleições. Teremos as eleições gerais. Terão juízes eleitorais também. Seremos juízes eleitorais. E a gente exerce essa função eleitoral, que é uma justiça da União, só que os juízes estaduais, eles são, digamos, emprestados para a justiça eleitoral. Até pela capilaridade, né, de estar sempre presente nas diversas comarcas. Né? Exatamente, porque a justiça estadual é onde você tem mais juízes espalhados pelo território do Estado. Muito bem. Então, a gente vai exercer essa função eleitoral, sim, já nas eleições gerais, agora de 2018. Muito bem. Doutor Rafael, vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais para a gente aí sobre essa preparação e qual que é a expectativa do senhor de encontrar lá a comarca de Santa Maria do Suaçuí e também a expectativa da comunidade em receber um novo juiz. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a formação inicial dos magistrados. Nosso entrevistado neste bloco, no primeiro bloco e no segundo bloco, é o juiz de direito substituto Rafael Arrieiro Continentino. No segundo e terceiro bloco, vamos começar com o juiz Lucas Fonseca Silveira. Eles concluíram agora o 12º curso de formação inicial de juízes de direito substitutos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e desde o dia 4 de dezembro assumiram suas comarcas. O Dr. Rafael está indo para a comarca de Santa Maria do Suaçuí, no leste mineiro. Qual que é a expectativa que o senhor tem, como eu deixei no bloco anterior essa pergunta para o senhor, a respeito dessa expectativa que o senhor tem em relação a essa comarca que o senhor vai assumir assumiu desde o dia 4 de dezembro, e a expectativa das pessoas da comunidade local? Bom, Orion, o judiciário, ele é um poder, ele é muito importante, em que as pessoas, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, destinam uma esperança muito forte no poder judiciário. Então, a minha expectativa é de atender ao máximo possível essa esperança. É exercer atividade jurisdicional buscando atender aos interesses e aos direitos do jurisdicionado. Porque o jurisdicionado é carente e, como eu disse, a gente vive tempos difíceis do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico. Então, a missão do juiz é exatamente essa, é exercer a jurisdição para garantir os direitos do jurisdicionado, daquela comunidade. Buscando a pacificação social. Buscar a pacificação social. Solução desses conflitos, né? E a solução dos conflitos. Isso da melhor forma possível. A gente sabe, a gente tem a plena consciência da carga de trabalho que é imensa, e nesse ponto é bom ressaltar o esforço do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, da administração atual, do presidente Herbert, que mesmo diante dessa crise econômica e financeira pela qual passa o Estado, não mediu esforços para nomear a nossa turma, para que a gente possa ir para as comarcas e exercer essa missão aí que a Constituição nos deu. Contratar novos juízes, prover de novos juízes, é investir mesmo na melhoria da prestação jurisdicional. Sim, não é assim? Agora, doutor Rafael, a respeito da missão que vocês estão herdando, que vocês estão herdando os processos
dos juízes anteriores, né? Sem ter conhecido, sem ter participado das etapas, de cada etapa desse processo. Isso dificulta? Orion, dificulta sim. Até porque a gente, quando a gente chega e a gente já pega esse acervo processual, a gente, de uma certa forma, a gente estava distante desses processos. Então, por exemplo, a questão das audiências. As audiências são muito importantes, porque na audiência é a oportunidade que o juiz tem de ficar de frente a frente com a parte e poder sentir ali quais são os interesses das partes, o que está em jogo, qual que é aquele conflito. Agora, o nosso sistema é assim, né? Então, a gente já chega, a gente vai herdar um acervo processual que é expressivo, e não por culpa do juiz que esteve lá antes da gente, é porque a carga de trabalho realmente é muito grande. Mas eu acredito que com dedicação, com empenho, com muito esforço, a gente consegue sim tentar entregar ou entregar uma jurisdição adequada. E é importante o juiz também ele ter essa sintonia com os servidores que trabalham ali no fórum, porque a gente tem que formar sempre uma grande equipe para buscar sempre interesse público, que é uma prestação jurisdicional da melhor qualidade possível. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Orion, O senhor trouxe para nós. eu trouxe aqui, ultimamente eu até confesso que eu tenho lido até poucos livros que não sejam jurídicos, até por questões do concurso também, e porque eu sou fascinado pelos livros jurídicos. Aqui é um livro é um curso de Direito Constitucional do meu amigo e esse grande professor Bernardo Gonçalves Fernandes. Esse livro aqui, ele trata do direito constitucional como um todo, é um volume único. Eu indico esse livro para o pessoal que está na faculdade de Direito, porque ele vai atender muito bem, e também para o pessoal que pensa em fazer concurso. Não só concurso para magistratura, mas concurso para o Ministério Público, Defensoria Pública. Ele é um livro didático, ele tem uma linguagem fácil, e ao mesmo tempo ele aprofunda bem os temas. É um excelente livro que eu indico. Ok, boa indicação e bons conselhos também, né? Doutor Rafael, agora voltando então ao exercício da judicatura, é bastante vigiado, bastante fiscalizado, seja pelas partes, advogados, corregedoria, Conselho Nacional de Justiça e imprensa, enfim, exige muito comprometimento, né? Como a gente comentou anteriormente, a questão é uma verdadeira missão, é uma responsabilidade enorme, porque a gente tem que observar o processo não só como folhas de papel, porque atrás de um processo tem vidas. Então, ali, às vezes tem uma criança, tem uma pessoa que precisa de um medicamento, então a responsabilidade do juiz é enorme. E a cobrança também é enorme. Né? Daí a importância social das decisões que são tomadas envolvendo a vida das pessoas. Exatamente. Né? E a gente ter consciência também das consequências da decisão judicial, sabe? Então, às vezes, uma decisão judicial ela pode impactar de sobremaneira até a própria comarca. Então, o juiz ele também tem que ter essa responsabilidade. Sem falar daquelas situações em que se transformam a profissão numa situação de risco também, quando desagrada especialmente os poderosos. Perfeito. Hoje tem-se muito em mente a função contramajoritária do Poder Judiciário. O que é isso? A gente garantir os direitos também da minoria, em detrimento da própria maioria. Isso é democracia. É você também garantir o direito da minoria, a questão do direito à diferença. Então, no mais das vezes, a decisão judicial ela acaba desagradando sim a maioria, e a pressão que vem sobre o juiz é muito forte. Okay. E principalmente nas comarcas do interior, que são comarcas pequenas, em que o juiz, juntamente com o prefeito, com a Câmara Municipal, eles são agentes ali de transformação social, junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, isso atrai muita atenção também para o Poder Judiciário, e aí que a gente tem que
exercer sempre de forma ética, buscando a satisfação dos interesses daquela comunidade, prestar atividade jurisdicional da melhor forma possível. Ok, muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Rafael Arriero Continentino e discutimos aí sobre a formação inicial dos magistrados. Ele agora que assumiu a comarca de Santa Maria do Suaçuí, no leste mineiro. Doutor Rafael, obrigado pela entrevista, um prazer recebê-lo aqui, parabéns e sucesso na carreira aí. Prima, muito obrigado pela oportunidade de ser entrevistado aqui, para a gente poder discutir mais um pouco mais a questão do judiciário, que é muito importante. Agradeço ao telespectador pela audiência aí, por nos ver falar um pouco, e espero que tenha sido proveitosa a nossa entrevista. Com certeza foi. Bom, e no próximo bloco eu vou conversar com o juiz Lucas Fonseca Silveira aí sobre as expectativas da relação entre a magistratura e a comunidade. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a formação inicial de magistrados. No primeiro e segundo bloco, nós conversamos com o juiz Rafael Arriero Continentino. Neste bloco, vamos conversar com o juiz Lucas Fonseca Silveira, que também concluiu o 12º curso de formação inicial de juízes de direito substitutos da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conforme prometido, doutor Lucas, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. E conforme prometido, eu deixei uma questão para o senhor nesse bloco, a respeito dessa relação dos juízes, do juiz com a comunidade a qual o senhor vai integrar daqui para frente, está integrando já na comunidade da comarca de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Antes os juízes eram mais reservados. Como é que tem que ser essa relação? Bom, Leon, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade dessa entrevista. E, de fato, o juiz, tradicionalmente, tende a ser mais reservado, né? Há uma tendência de o juiz participar um pouco mais da vida da sociedade, contudo, também há que se fazer O juiz não pode adentrar tanto naquela sociedade, pois ele é um representante do Estado, especialmente nessas comarcas menores, em que não há uma representação tão forte do Estado. O juiz é aquela figura em que a sociedade busca a confiança do Estado, então ele tem que passar credibilidade. Ele tem que estar inserido na sociedade para saber os anseios da sociedade, saber o que a sociedade precisa, por exemplo, de ampliação do hospital, concessão de remédios, de cirurgia, precisa melhorar a educação. Obviamente, o juiz também não pode ultrapassar o papel do executivo na formulação de políticas públicas. Mas o juiz tem que participar, assim, ativamente da sociedade para prestar uma função jurisdicional adequada e tentar melhorar a vida daquela comunidade. E é como o senhor disse, às vezes comunidades e comarcas distantes, como Turmalina, por exemplo, são mais de 600 quilômetros da capital. Então, a única referência mesmo de poder público, de Estado, está na pessoa do juiz, de autoridade, que pode ajudar a dar uma referência de democracia, cidadania para eles, né? Perfeitamente, Orão. E com relação a essa primeira pergunta, do tanto que o juiz pode participar, adentrar na comunidade, ele precisa adentrar na comunidade, participar da vida social, mas também não pode criar intimidades, participar ativamente de alguma relação social que futuramente a outra parte possa insurgir com relação ao impedimento, à suspeição desse juiz. Então, ele tem que se manter preservar aquela imparcialidade, perfeitamente. Né? Tá. Agora, doutor Lucas, aí surgiram nos últimos dias, nos últimos tempos aí, métodos que facilitam a solução de conflitos, né? Até extrajudiciais, antes de um processo judicial, como a conciliação, a mediação, enfim, e outros processos autocompositivos aí. Como é que o senhor avalia essas novidades? Perfeitamente, Orão. Há dois aspectos a serem avaliados nesse caso. Primeiro é o volume de processos do Poder Judiciário, que a partir da Constituição de 88,
o volume de processo aumentou enormemente e está se tornando inviável. Então, um processo de família, alguma coisa que tem que ser resolvida rápido, por exemplo, uma guarda de filhos, pode demorar 3 anos. Então, primeiro, temos que olhar esse volume de processo e tentar reduzir. E também, outro aspecto seria a autocomposição dos conflitos, que levando uma família, por exemplo, que eu citei anteriormente, um conflito familiar, se as partes levam para o Poder Judiciário, vai ser um terceiro, vai ser o juiz que, a partir de conhecimentos jurídicos, auxílio de assistência social, só que ele vai impor, o Estado, ele vai impor interferir a decisão, na vida dessa interferir. E a autocomposição é justamente, ou, como o senhor falou, extrajudicial, ou então já judicializado, o juiz auxiliando as partes a entenderem aquele conflito e tentar elas mesmas uma solução para o conflito. Evitando até o processo judicial. Exatamente, e a gente entende que essa solução pode ser mais perene, ela sendo as partes... Tem mais efetividade. Exatamente. Né? O conflito pode, de fato, desaparecer. Sem deixar aquela impressão de vencido e vencedor. Exatamente. Né? Agora, doutor Lucas, um dos grandes desafios, ou um macro desafio até, as demandas repetitivas, elas complicam aí essa carga processual. Como é que elas devem ser tratadas? Bom, Orion, no curso de formação inicial, né, a EGF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, ela se mostrou muito preocupada em nos repassar formas de solução dessas demandas repetitivas. E cabe ao juiz, primeiramente, tentar, não o juiz, como você falou, a partir do Centro de Resolução de Conflitos, SEJUSCs, de tentar reduzir o ajuizamento das ações e, a partir do ajuizamento, cabe ao juiz ali, mas num papel gerencial, tentar identificar as demandas e resolver de uma maneira uniforme todas elas. Muito bem, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Eu trouxe aqui um livro que não é jurídico, mas também tem a ver com a parte do magistrado, de um autor israelense, Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele originalmente seria mais para a área de investimentos, de economia, só que eu consegui ver nele um aspecto com relação ao magistrado, com relação ao direito, que ele trata, são as duas formas de pensar, né, como o próprio título diz, rápido e devagar. A rápida seria com base em emoções, com base em uma coisa emocional e nem sempre é a melhor solução. E a devagar é aquela feita pela razão. Então, são vários estudos, meio que como uns ensinamentos para que a pessoa possa tomar a decisão mais racional. Perfeito, uma boa indicação. E até mesmo, aproveitando essa dica que o senhor deu aqui, a respeito de uma outra exigência hoje para os magistrados, que em relação à gestão administrativa. Não basta apenas saber julgar, é preciso também saber gerenciar as unidades de trabalho. Sim, Orion. Como a gente já falou, o acervo processual nas comarcas, até mesmo pelas demandas repetitivas, é muito grande e não basta o juiz chegar ao gabinete, que seja de 6 horas da manhã às 8 horas da noite e ficar lá julgando o processo, que ele não vai conseguir resolver o acervo processual dessa forma. Cabe a ele gerenciar todo esse acervo processual e também a gestão de pessoas, pois o juiz, sob a égide dele, possui varia de comarca para comarca, mas de 15, 30 pessoas, e sempre há conflitos interpessoais. Então, cabe ao juiz, ao magistrado, gerenciar isso para que o jurisdicionado tenha o melhor serviço possível. Ainda pegando uma carona na dica de leitura que o senhor deu aí, em relação à tal da morosidade, quer dizer, há algum conflito entre a celeridade judicial, o aumento da carga processual e a qualidade das sentenças? Com certeza, Orion. Quanto mais processos o juiz tiver mais assoberbado de processos, poderá influir na qualidade processual. Mas cabe ao juiz, apesar de metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e também cobradas pela Corregedoria do Tribunal, cabe a ele, até mesmo porque esses órgãos não vão exigir uma qualidade em termos de quantidade de processos sem a qualidade. Cabe ao juiz
conseguir demandar, produzir sentenças com uma carga maior de processos, mas também com qualidade. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Lucas Fonseca Silveira, que assumiu desde no dia 4 de dezembro a comarca de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Discutimos aí sobre a formação inicial dos magistrados e os desafios aí do início da carreira. No primeiro e segundo bloco, conversamos com o juiz Rafael Arrieiro Continentino também sobre o mesmo tema. Doutor Lucas, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns e sucesso aí na carreira. Orion, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, nós agradecemos também. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.